Muito bom. Isso vai permitindo muitos links. Por exemplo, o pastor Ricardo Souza falou que eles estão sofrendo juízo, que até essa igreja falsa é um instrumento. Concordo em gênero, número e grau. Porque os judeus, eles rejeitaram o Messias, eles foram um escândalo para as nações, não é? E eles quebraram a lei. Então, tem três situações na vida do povo. Essas referências que nós temos usado nas aulas anteriores, vou até chamar assim, naquelas discussões que nós fizemos de Ezequiel, por exemplo, nós demonstramos como que Deus fala por meio do profeta que eles profanaram o nome do Senhor entre as nações. Então, por que é que o povo de Israel está sendo tão perseguido também? Eles estão sofrendo essa tratativa de que o pastor Ricardo Souza fala. Eles estão sofrendo essa tratativa por conta de terem quebrado a lei, terem sido escândalo para as nações e terem rejeitado o Messias. Isso é ponto. O Gênesis 15 está dizendo que Deus, ele fala com Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estrangeira. Mas depois de 400 anos eu vou punir aquela nação que tiver feito ele escravo. E vou punir as outras nações que vierem. Então, esse padrão do julgamento de Deus, eu discuti isso numa live com a pastora Mariângela. Não sei se vocês dois assistiram, tiveram a oportunidade de ver também, o pessoal que está em casa. É o padrão do julgamento de Deus. Nós fizemos isso baseado nessa passagem de Gênesis 15, onde nós falamos que Deus não deixa o povo de Israel sem juízo e nenhum dos outros povos. Ele levanta um povo para punir o outro povo por causa daquela desobediência. Ele levanta um outro para punir aquele e um outro para punir aquele outro, de forma cíclica, de maneira que ninguém fica sem sofrer o juízo de Deus. E o anúncio do juízo de Deus, queria que vocês comentassem aí se vocês concordam, se vocês pensam dessa forma. O anúncio do juízo de Deus, ele é uma manifestação da misericórdia. O anúncio, vejam. Porque quando ele diz, se não se arrependerem, vamos pensar em Deuteronômio 28, né? Que é aquele capítulo maravilhoso da entrada na terra. Os primeiros versículos ele diz, se vocês me ouvirem, vocês vão ser cabeça e não cauda, vocês vão estar por cima e não por baixo, vocês vão possuir a terra. Assim, os 13 ou 14 primeiros versículos. Agora o restante do capítulo inteiro porém, se vocês me desobedecerem e forem infiéis, virão sobre vocês essa, e aí é muito juízo, que segue o restante do 28, segue o 29 e segue o Deuteronômio 30, só de juízo. Agora, é muito interessante nesse anúncio do juízo, porque ele põe o se, né? Se me obedecerdes, vai ter essa bênção. Se me desobedecerdes, vai ter esse juízo. Então ele precisa executar o juízo. Alguém até comentou aqui, o amor é justo. Quando o pastor Ricardo Martino falou que ele é amor, mas é justiça também, alguém comentou, porque o amor é justo. Então, quando ele anuncia antes, ele dá tempo de arrepender. É ou não é? Então isso vale tanto para a escatologia, isso vale tanto para a tribulação, isso vale tanto para Israel, como para os nossos dias e para o nosso imediato agora, né? Porque se ele está anunciando o juízo para mim, anunciando o juízo para você, ele também está dando tempo para se arrepender, é ou não é? Para não fugir isso, de como juízo, a gente está falando de um juízo grande de tribulação durante 7 anos, mas o próprio rei Salomão, que foi um dos reis, foi o rei mais sábio, ele escorregou na casca de banana no final e a própria escorregada dele fez com que tivesse o reino do sul e do norte e muito juízo, porque através da idolatria das várias mulheres que ele teve, foi uma pedra de tropeço e houve juízo aí. Então, há vários tipos de graus de juízo, mas Deus sempre envia o juízo para dar uma acertada aí. A gente vê ao longo da história, Deus sempre teve o seu processo de tratamento. Às vezes a gente não entende, mas voltando à questão, Deus é amor, a questão dos juízos, a questão da manifestação disso até o tempo de tribulação, que é o nosso alvo de discussão saudável de hoje. E a gente vê que a Bíblia tem tratado juízos não somente na forma escatológica, tribulacional ou juízo final, trono branco, não. Quando a gente olha para a história, a gente já notou um desencadear de vários juízos. O próprio tempo de juízes foi um tempo de juízos, onde o povo desobedecia, se desencaminhava, depois que estavam em sofrimento, oravam a Deus e Deus mandava um juiz. O próprio dilúvio foi um juízo manifesto. A própria destruição de Sodoma e Gomorra, tanto quanto a destruição, por exemplo, de Jericó, a própria
quando Deus amaldiçoou Samaria, né, que depois acabou sendo, e aquela região que depois acabou sendo edificada por Onre, novamente. Então a gente acaba vendo uma série de situações como essas. Então, sobre essas questões de juízos, existem muitas interpretações ao longo da história. Nós podemos discutir isso lá na frente, na questão dos juízos, ou na questão do juízo, digamos assim, no escopo mais amplo do tempo tribulacional. Mas há uma coisa aqui que torna o ser humano e Israel, a igreja, os gentios, todos indesculpáveis. Primeiro, Deus nunca fez absolutamente nada de forma arbitrária. Não é isso que a gente vê na história. Senão o profeta não diria que Deus não faz absolutamente nada sem antes revelar estas coisas aos seus santos profetas. Então os profetas falam, os profetas alertam. Estava me lembrando agora há pouco do próprio Billy Graham, onde ele diz que a Bíblia é mais atual do que a notícia que sairá no jornal de amanhã. Então veja, já está declarado. Então isso torna o ser humano o quê? Ignorante por falta de conhecimento. Aí, falando de alertar, a gente vê, olha só, é como eu vejo. O Rodrigo falou da misericórdia. O pastor Martino falou de algumas cascas que estão sendo colocadas aí ao longo da história. Mas veja bem, escorregar numa casca de banana é estar desapercebido. Escorregar numa casca de banana é não estar atento, não estar vigilante. E o próprio sermão profético mostra que, naquelas parábolas, que a grande chave do Senhor é o chamado à vigilância, ao preparo. Ora, então se eu rejeito essa mensagem profética, como muitos não gostam, eu não entendo, eu não gosto, falam muito de desgraça. Mas peraí, essa desgraça não foi inventada por nós, essa desgraça tem endereço, tem autor. Claro. Ora, se ela está aqui e o povo não quer saber dela, então rejeitar uma parte da escritura, eu acho que coloca em risco o todo. Coloca em risco o todo. Porque, mas o juízo não é para mim. Quem disse? É uma pergunta que eu falo. O juízo não é para mim. Quem disse que o juízo não é para nós? É só a gente sair da linha e a gente vai ser alvo do juízo. Porque a infinita, ou melhor, a extrema, absoluta santidade de Deus e justiça não vai permitir outra coisa. Porque Deus só vai cumprir o juízo porque há um motivo. Perceberam isso? E qual é o motivo? O motivo é a rebeldia, é a rejeição, é a impiedade, é a iniquidade do homem, é essas costas que o homem dá para Deus. Agora, mas eu nem sabia disso. Vem sendo avisado ao longo dos anos, vem sendo alertado. Todos esses juízos, alguns deles que nós citamos aqui na história, foram alertas. Foram alertas. Veja só, a própria mulher de Ló, eu vou usar um exemplo, vou usar uma figura, apenas como uma metáfora para as nossas atitudes. A própria mulher de Ló, ela sabia a verdade, ela sabia o que tinha que fazer, ela foi alertada, ela foi avisada. E o que ela fez? Ao invés de olhar para frente e para o livramento que Deus estava dando a Ló, e a ela e a sua família, ela preferiu olhar para trás. Foi alvo do juízo. O mundo é feito de escolha. O mundo exatamente. É feito de escolha. O mundo feito de escolhas, e o ser humano, Ricardo e Rodrigo, continua fazendo as escolhas erradas. Mas está avisado. Querem ver uma coisa? Eu olho para o tempo futuro. Vocês notem que até o momento do soar das trombetas, não estou falando do soar da trombeta do arrebatamento, estou falando o soar das trombetas de juízo, num tempo de juízo, o tempo mais negro da história, até aquele bendito momento, até a última bendita trombeta.
Pelo amor de Deus, sabe? Eu faço isso como um apelo de coração ao povo, aos judeus, à igreja, aos gentios, a quem estiver nos ouvindo e nos ouvirá depois. Até ao soar da bendita última trombeta, Deus está dando oportunidade para que essas pessoas não sejam alvo do juízo. Um juízo que agora se traduz como tempo de ira e de indignação. Aí eu alerto e chamo a atenção para esse tempo em Sofonias. Eu estou com ele até aberto aqui. Isto aqui, gente, se não for suficiente para mostrar o quão terrível será, então é melhor que o povo leia com outros olhos o capítulo 6 ao 19 de Apocalipse, leia Mateus 24, 21, leia Lucas do 21, lá do 20 em diante, leia Marcos, leia uma série de textos que mostram isso, pelo amor de Deus, gente. Se Deus não está alertando, se Deus não está mostrando, então é por isso que eu digo que o mesmo Deus que é amor continua revelando o seu amor com vistas a que o povo e as nações não passem ou não sejam alvo da sua justiça. É como eu vejo. Assim, fazendo uma interpretação um pouco mais, assim, com escopo maior na história, como eu vejo Deus atuando. Como eu vejo Deus atuando. Então, não sei, gente. Muito bom, muito bom. Você vai ler o texto de Sofonias? O grande... Aí é outra associação ao tempo de ira e ao tempo de juízo. Sofonias capítulo 1, eu vou pegar já do ponto chave, do versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia, olha aqui começa o estrago. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido, algumas Bíblias trazem a expressão arrebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas, que são as fortificações que protegiam. E angustiarei os homens, e eles andarão. Olha só que coisa terrível. Se isso não é um aviso de Deus, eu não sei o que é. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. E Deus dá um motivo. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, ou seja, não adianta ter condições financeiras, não adianta ter grande proeminência, grande importância, ser árvore, ser montanha relevante, não adianta construir bunkers, ter essas condições, porque nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e rápida, apressada. Isto aqui faz coro com Apocalipse 6. Então, gente, é um texto... Eu tenho esse texto marcado, há anos na minha Bíblia. Eu não tenho como falar de juízo, eu não tenho como falar de tribulação, eu não tenho como falar do dia da ira, o dia do furor, o dia de indignação, sem citar essa profecia de Sofonia, gente. Parece um profeta escondido lá num canto da Bíblia, mas é ele que declara o que realmente está na essência desse tempo. Mas Deus continua mostrando o seu amor. Continua sendo amor. Até, olha, sabe como é que eu vejo? Eu vejo Deus amando até o toque da última trombeta da tribulação, e depois eu vejo Deus amando, sofrendo pela rejeição do homem. E ele tendo que executar o seu juízo, porque o próprio nome e a santidade dele obriga.
Perfeito, muito bom. Esse texto de Sofonias, inclusive, assim, ele é urgentíssimo, porque ele é a declaração do Apocalipse 6 que você está falando, realmente, concordo com tudo isso aí. Então, esse anúncio de juízo é um ato da misericórdia, porque o número de salvos da tribulação, nós até falamos sobre segunda chance, o pastor Ricardo Martino fala muito de segunda chance, terceira chance, quarta chance, né? Que ele fala que Deus é um Deus que dá novas oportunidades. Então, o juízo é uma demonstração de como que Deus está no controle e se utiliza do juízo para levar o povo à conversão. E se utiliza mesmo para purificar o povo que não, principalmente, sobretudo, esse juízo de tribulação de que nós falamos, o povo que rejeitou o Messias. Que se a gente for lá no Deuteronômio, ele está dizendo algo muito tremendo, né? Que ele fala, eu fiz vocês ficarem no deserto, provei vocês no deserto para ver o que tinha no coração de vocês. Então, o juízo, e quando o pastor, eu estou fazendo aqui uma correlação, porque o pastor Ricardo Souza falou, o juízo é para nós também. O juízo, enquanto o juízo de Deus pelo pecado, é isso aí. É um juízo para todos nós. Tanto que ele vai dizer que ele começa pelo altar. Né? O juízo começa, o fogo começa a pegar pelo altar, a purificação ela vem ali pelo altar. Pastor Ricardo Martino, pode falar. Eu queria traçar um paralelo, né? Eu convido os pastores a traçar um paralelo quando começa a cair o juízo mesmo na tribulação. E se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, porque se fossem 7 anos de juízo total, não sobraria ninguém no milênio. Então são 3 anos e meio de grande juízo e 3 anos e meio de relativo juízo. E eu queria traçar um paralelo entre as pragas no Egito, onde as pessoas também não se arrependiam, o coração do faraó era endurecido, e durante o juízo, corações endurecidos no meio de tanto juízo e tanta tribulação. Queria traçar um paralelo, um paradoxo entre essas duas cenas, né? Porque isso eu estou conjecturando aqui. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças não está na Bíblia, é um estudo meu. Eu creio que é a trindade do juízo. Eu acho que é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do juízo de um mundo que, como o pastor Souza disse, deu as costas e não se arrependeu e continuaram blasfemando de Deus. E Deus, a única situação possível eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Forte, muito forte. Inclusive, é muito interessante que você falou dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, há esse círculo aí prendendo os 7. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui para provocá-los na tribulação, no juízo da tribulação, que são 7 áreas onde a profecia está se manifestando.